Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mini Cleide e hoje nós vamos estudar um pouquinho na disciplina de matemática sobre medidas de tempo. E nessas medidas de tempo, o que nós vamos ver? Que página? Onde está? Vai estar lá no livro de vocês, tá? Nas páginas 28 e 29, tá bom? Aqui nós podemos observar alguns relógios. Para quem estuda de manhã, esse aqui e esses são os relógios da manhã, e esse daqui e esse aqui são os relógios da tarde. Esses relógios lembram alguma coisa para vocês? Lembra que vocês têm que correr para não chegar atrasado na sala de aula, não é? E aí, esses relógios estão mostrando o horário em que vocês chegam em sala de aula, né? Para chegar na escola, dentro de sala, começar a aula, e a hora que encerra as aulas, né? Vamos lá. O que você sabe sobre tempo? O tempo, professora? É, o tempo. Mas não é aquele tempo se tá sol, se tá chuva. Esse daí é o clima, tá? Ó, clima é sol, chuva, nublado. Eu perguntei sobre o tempo. Quais são os tempos? O tempo cronológico ou o tempo histórico? Tempo cronológico, professora. Vocês observem aí que no tempo cronológico apareceu algumas imagenzinhas. Apareceu o bebê, depois esse bebê está andando, depois já está indo para a escola e depois já está jovem. Quando nós estamos falando sobre o tempo cronológico, nós estamos falando sobre esse tempo aí da pessoa que ela nasce, cresce e vai para a escola, acaba a aula. Esse é o tempo cronológico. De manhã eu acordo, vou para a escola, volto, eu almoço, eu brinco, de noite eu durmo. Isso aí é tempo cronológico, certo? Que você consegue observar. Você lembra que no início da aula de hoje eu falei assim, lá no comecinho da aula, eu pedi o quê? Para vocês pedirem para o papai ou a mamãe observar que horas você estava começando as atividades? Pois você está cronometrando o tempo que você passa estudando, certo? E o tempo histórico é o quê? É aquele tempo, aquilo que acontece, tem um acontecimento que marca toda a história. Por exemplo, o tempo histórico que eu coloquei aí foi o Tratado de Petrópolis, onde um pedacinho do Acre passou, um pedacinho do nosso estado, né, que antes fazia parte da Bolívia, ele começou a fazer parte do Acre. Isso aí a gente vai estudar mais na história, Tratado de Petrópolis. Mas esse daí é um marco muito importante, por isso que ele marca um tempo histórico. E esse tempo histórico aí, ele aconteceu em 1983. Eu acho que foi isso, tá? Então, percebemos aí que a diferença entre o tempo cronológico é o tempo em que as atividades humanas acontecem, e o tempo histórico é um acontecimento que marca um povo ou uma nação, certo? E aí, nós temos diferentes unidades de tempo. Unidades de tempo? Por exemplo, a gente não vê sempre, quando a gente está em sala de aula, o dia da semana. Lá na nossa agenda, a gente não coloca o dia da semana, coloca a hora que vai começar português, a hora que vai começar matemática, qual é o dia do mês, né? Hoje, por exemplo, é o dia 9, quinta-feira, dia da semana, dia 9
do mês de julho do ano de 2020. Aí nós vimos 4 unidades de tempo. Nós vimos a unidade semana, a unidade dia do mês, a unidade o mês e qual é o ano. Aí nós temos um calendário do nosso ano de 2020. Nesse calendário, nós temos aí quantos meses? 12 meses, né? Isso mesmo. Todo ano ele tem 12 meses. Aqui nós temos um semestre. É o ano dividido em 2. O nosso primeiro semestre, ele já acabou, que ele acabou no mês de junho. E um semestre tem quantos meses? 6 meses. O próximo, nós temos um trimestre. Trimestre é de 3 meses. A cada 3 meses, nós temos um trimestre. Então, o ano, ele vai ter quantos trimestres? Observem bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, um ano, ele sempre tem 4 trimestres, certo? E um trimestre tem 3 meses. Tri vem de 3. E esse mestre seria mês, ó. Bem aqui, ó. Dá para ler o nome mês. Lembra que eu sempre falo para vocês. Sempre tem um significado dentro do nome. Aqui no semestre. Semestre vem de 6. E, ó. Aqui, deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó. Mês tá dentro. 6 meses. Tá bom? Trimestre, 3 meses. Próximo, temos aí o bimestre. Normalmente, a cada bimestre vinha as avaliações, né? As provas do bimestre, que sempre nós temos em sala de aula, né? Durante o ano. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro trimestre, quarto bimestre. E aí, o bimestre são 2 meses, tá? Bi vem de 2. E o mestre vem do mês, certo? E aqui nós temos um calendário do nosso mês, o mês que nós estamos. Hoje é dia 9 de julho de 2020. E aí, o mês, ele tem, a gente consegue observar, este mês, ele tem 31 dias, certo? Mas, professora, por que a senhora colocou 30? Porque quando tem lá em algum lugar que tiver uma pergunta, quantos dias tem um mês, quando ele não se refere a qual é o mês, você vai dizer que ele é 30 dias. Porque, no geral, é 30. Nós temos o mês de fevereiro, que ele tem 28 dias. A cada 4 anos, né, no ano bissexto, ele tem 29 dias. Mas o geralzão, se não tiver que o mês de agosto tem quantos dias? Aí você vai ter que dizer certinho. Mas só se tiver uma pergunta que tiver lá, quantos dias tem um mês, você vai dizer 30, tá bom? Porque é o geral, a base. Aqui nós temos um calendário da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje, o que você tem que fazer hoje, né? Tá aqui na semana. E uma semana tem quantos dias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, uma semana tem 7 dias. O mês tem 30, tá? Se não estivesse referindo ao mês exato. Quais são os dias da semana? Isso aí é fácil, fichinha, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e já foi. 7 dias.
E quais são os meses do ano? Janeiro tem 31 dias. Fevereiro, como eu falei, normalmente é 28 dias. A cada 4 anos, que é o ano bissexto, ele tem 29 dias, tá bom? Esse ano, por exemplo, ele foi um ano bissexto. Se você tiver um calendário aí na sua casa, você vai lá e dá uma olhadinha no mês de fevereiro. Você vai observar que esse ano, o mês de fevereiro, teve 29 dias, chamado ano bissexto, tá bom? Então, em vez desse ano ter o ano inteiro, em vez dele ter 365 dias, ele vai ter 366 dias, por causa desse um dia do mês de fevereiro. Março tem 31 dias, abril tem 30 dias, maio 30 dias, junho 30 dias, julho 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31, novembro 30 e dezembro 31. Então, se estiver lá em algum lugar uma atividade, quais os meses que tem 30 dias? Aí você vai lembrar lá, abril, maio, junho, setembro e novembro. Quais os meses que tem menos de 30 dias? Somente o mês de fevereiro. Os demais são de 31 dias, tá bom? Não esqueça disso. Aí aqui, ó, esse vermelhinho aqui é o primeiro bimestre do ano, que é janeiro e fevereiro. Aí, janeiro, fevereiro e março é o primeiro trimestre do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio e junho é o primeiro semestre do ano, porque já são 6. Bimestre, os 2 primeiros, trimestre, os 3 primeiros e o semestre, os 6 primeiros, tá bom? Nós já iniciamos o segundo semestre, porque nós estamos no mês de julho. Aqui lá no livrinho de vocês, tem lá o tempo e suas divisões. A professora Gabriela contou com os seus alunos que os seres humanos, observando o céu, a posição do Sol, da Lua e de algumas estrelas, criaram diferentes divisões no tempo. Antigamente, não se tinha, né, o calendário para fazer essa divisão de dias e horas. A gente até viu um pouquinho já em relação a isso, questão dos horários, né? Que o Sol, a Terra, como ela vai girando, e aí esse giro dela vai fazendo se passar os dias. Bem aqui, ó. Ela disse que atualmente usamos a divisão do tempo em anos, meses, dias, horas e completou. A semana refere-se à duração de fases da Lua. E a gente vê que a Lua tem a Lua minguante. Observe no seu calendário a Lua minguante, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua decrescente, né? Cada fase da Lua, ela está em uma semana diferente. O mês é um intervalo de 30 a 31 dias, que está relacionado com o quê? Com a volta que a Lua completa em torno da Terra, porque a Lua ela vai fazer um círculo ao redor, uma volta em volta da Terra. E aí, quando ela completa essa volta, aí deu um mês. E o ano é o quê? Com seus 365 dias ou 366, que é o caso desse ano, refere-se ao tempo que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. A Terra, ela vem aqui, ó, em torno do Sol. Enquanto a Terra está fazendo esse movimento aí, a Lua também está fazendo esse movimento aqui, tá?
Mas isso aí vocês vão ver bem direitinho lá em ciências, tá bom? Em uma outra ocasião. Então, esse ano, ele refere-se ao tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol. O dia é o quê? É o intervalo de tempo que a Terra completa uma volta em torno dela mesma. A Terra também, ela vai ficar girando, girando, girando em torno dela mesma. E cada volta dessa daí é 24 horas. Aí, sempre quando um lado está de frente para o Sol é dia, e sempre o outro lado que está de volta de frente para a Lua é noite. Por isso que acontece o dia e a noite, tá bom? Aí aqui o que eu falei, né? Quando falamos na quantidade de meses sem especificar o mês, nós estamos falando de 30 dias, tá bom? E agora é com vocês. Se precisar, revejam esse vídeo. Aí tem lá, quantos dias tem uma semana? Quantas horas tem um dia? Quantas horas há em uma semana? Quais meses do ano tem exatamente 30 dias? E quantos dias tem aproximadamente um trimestre? Ah, ainda não acabou. Agora nós vamos para a página 29. Então, gente, vocês já sabem contar as horas? Primeiro, nós temos que saber o quê? Que após meio-dia, depois de 12 horas, fala-se 13 horas referindo-se a 1h da tarde. Lembra lá no início, quando eu falei, esse relógio lembra alguma coisa para alguém que estuda à tarde? Não, o horário que vocês começam a estudar à tarde não é 1h. Vocês começam a estudar às 13 horas, tá bom? E aí a gente tem uma fotinha, uma imagem de um relógio. E aí a gente observa que ele começa aqui, ó, no do 12 pro 1. Desse 12 pro 1 dá o quê? 5 minutos. Desse 1 pro 2, pro ponteiro número 2, 10 minutos. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. O que isso quer dizer, professora? Que a cada ponteiro desses daí é contado 5 minutos. 5 minutos se passaram a cada ponteirinho desses, tá? E aí, quando você vê aqui esse de vermelho aqui dentro, o que isso quer dizer? Você foi para a escola de manhã, né? Fez alguma coisa às 7 horas da manhã. Você chegou aqui 11 horas. E quando chega em casa, meio-dia que você vai almoçar, você almoçou. Depois desse meio-dia, nós vamos começar a contar, não por aqui por fora, pelo azul, né? 1, 2, 3, 4, não. Nós já vamos começar a entrar aqui no vermelho. O azul seria a parte que é da manhã e o vermelho a parte que é da tarde ou noite. Por que da tarde ou da noite? Porque, ó, 1h da tarde é 13, aí 14, 15, 3 horas, 16, 17, ó, 18 horas. Que horas vai dar 20 horas? 20 horas vai ser 8 da noite. 23 horas vai ser 11, tá? E aí, você tem que lembrar dessa estratégia, desse esqueminha aqui. Que sempre, quando é de manhã, conta o azul aqui, ó. Aqui nesse relógio, se for de manhã, ele tá marcando 10 horas da manhã e 10 minutos. Observe, preste atenção que o ponteirinho, ó, ele fica bem antes do 10. E aqui, ó, ele já fica em cima. Por que que ele fica assim? Porque ele quer dizer que aqui, ó, esse aqui é o horário. E esse aqui é o horário, né?
10 horas e 10. Mas se fosse à noite, seria 22 horas e 10 minutos, tá bom? Vamos dar sequência. Aqui, 7 horas, 10 e 10, 10 e 45, 12 e 14, 15 horas e 50. E aí você observa, agora a gente começou a entrar no relógio digital, né? Que já vem o número, a hora informando, ó, 10 e 10, 8 e meia, meio-dia e 5, 12 e 5, né? E aí vai. Aí que nós temos uma informação, ó, em um dia há 24 horas. E aí, ó, uma pergunta. Quantas horas do dia já se passaram quando estamos falando que são 3h50 da tarde? Se um dia é 24 horas, 3h50 já foi. Mas aí vai ser 24 menos 3h50? Não. 3h50 a gente viu que é o quê? São 15h52. Aí você vai tirar os 15h52 desses 24 horas. Ou você vai contar do 15, aqui você vem para cá, do 15, que é 3 horas e 52 minutos, aqui, até 24, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ele perguntou quanto se passou e não quanto falta, gente, desculpa. Quanto falta? Quanto já se passou? Se somos aqui 3, a gente viu o quê? De manhã já foi. A gente já tá na parte do 15, então já foi 12. Aí 13, 14, 15. Já se passaram 15 horas, quando estamos falando de 3h50 da tarde. Quantos minutos há em uma hora? Em uma hora tem 60 minutos. A gente viu aqui, ó, o amarelozinho, ele marca os minutos. Que horas são 13h45? A gente viu, né? 13 aqui, ó, 13 é 1h45 minutos da tarde. 17h40 vai ser o quê? 17 horas e 40 minutos. Vai ser? Olha lá, 17. 17 vai estar no 5. Então, vai ser 5 horas e 40 minutos da tarde. Não podemos esquecer se a gente está falando se é manhã, se é tarde ou se é noite, certo? Aí aqui, o relógio é o aparelho que mede o intervalo de tempo, hora, minutos e segundos. É uma das mais antigas invenções humanas. Hoje usamos o relógio de ponteiro, chamado os analógicos, e também tem os digitais. A professora Gabriela desafiou os alunos a responder os horários de início e de fim de uma tarefa, e a escreverem a duração. Faça isso também. Mas antes disso, de novo, a gente viu aqueles relógios lá do início. Por exemplo, se você chega na escola 7 horas e você sai da escola 11 horas, quanto tempo você fica dentro de sala de aula estudando? Vamos lá. Você chegou aqui, daqui para cá, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Do 7 até chegar lá o 11 deu 4 horas. Então, você fica estudando durante 4 horas. Né? Aí, a pergunta que eu acabei de fazer. E à tarde, se eu chego 13h15 e saio às 17, quantas horas eu passo na escola? E aí, eu vou contar aqui também do mesmo jeito.
Eu não cheguei em uma, então eu não posso ficar 4. Desses 15 aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Passei 45 minutos e deu 2 horas. Aí vamos para cá, já deu 2 horas redondo. De 2 horas para 5 horas vai dar quanto? 1, 2, 3. Então, eu passei na escola 3 horas e 45 minutos. Sempre é bom você fazer o desenho de um relógio quando você ainda não sabe fazer isso aí olhando para um relógio de verdade, tá bom? Que ajuda bastante. Igual assim a professora fez aqui, tá? A pergunta que eu fiz agora. Aí aqui, ó, se eu sei que eu saio de 1 hora tem 60 minutos e de 13h15 até as 14 temos 45 minutos e de 14 horas até as 17 tem 3 horas, logo eu fico na escola 3h45. Isso aí eu fazendo mentalmente o que eu fiz ali atrás anteriormente para vocês. Aí outro exemplo. Eu vou para a igreja às 19 horas, isso é da noite, 7 da noite. E chego em casa às 20 horas e 40 minutos, que é 9h40 da noite. Quantas horas eu passo fora de casa? Até já coloquei a resposta, né? Se de 19 até as 20, vou contar aí, 19, 20, 21. Eu tive 2 horas. Deixo elas aí, reservo 2 horas. E aí, eu sei que eu passo mais 40 minutos, eu coloquei 45, mas é 40, tá? Aí, depois dessas 9 horas e 40 minutos, pego esses 40 minutos e coloco aí. Logo, eu passo fora de casa 2 horas e 45 minutos. Isso porque eu já fiz mentalmente de 19 até as 21 quanto deu, e eu sei que depois que chegar lá nas 21 certinho, vai ter só os minutos. E aí, de novo, eu coloquei esse reloginho, porque ele é muito importante você fazer esse esqueminha até você aprender as horas. Lembra que o azul é o de manhã, o vermelhinho é depois do almoço, depois de 12 horas, depois de meio-dia, até a noite, 24 horas, é meia-noite. E os pontinhos amarelos são os minutos, o intervalo de cada pontinho desse, tá? E aí, a atividade é essa daí. Escreva a hora que cada relógio está indicando, se é de manhã ou se é de tarde. No caso, na letra B, você vai colocar, e como ela está no relógio não é digital, é o analógico, você vai colocar se é 12, 13, 14, 15, tá bom? E a duração dessa tarefa. Na A, ela assistiu o filme. Ela começou 13h45 e terminou 15h40. Isso aí vai dar quantas horas? Você vai colocar esse início, você vai escrever início. Que hora é da tarde? Você sabe que de 13 já é o horário da tarde. Vai ser que horas da tarde? E terminou aí 15 horas e 40 minutos. Você vai colocar que horas é essa 15 horas e quanto tempo você passou assistindo esse filme. E aí, no jantar também, você vai olhar aí e você vai colocar o horário de início, você vai escrever início, o horário que começou a jantar, o horário de fim e quanto tempo, duração do jantar, quanto tempo você passou jantando, tá bom? E por último, registre, esse aí é lá do início, que eu pedi para vocês, né? Registre o horário de início e de término de uma das atividades que você realiza hoje em casa. Como a gente não está indo para a escola, né? Como tem que ir após a saída da escola, então você vai colocar aí o tempo que você passa fazendo as atividades da escola e determine a sua duração. Você vai colocar lá
Iniciei tal hora, terminei tal hora. E a duração, quanto tempo você passou lá fazendo essa tarefa, tá bom? E número 3 aí, consultando o site da internet, o Marcos descobriu que quando eram 15 horas em um domingo em São Paulo, em outras cidades do mundo, o horário era diferente. Veja as anotações que ele fez no quadro sem anotar o horário de verão. Enquanto em São Paulo era 15 horas, em Londres era 18, em Madrid era 19 e em Moscou era 21 horas. Por que será que estava esse horário diferente? Será que foi só nesse dia que ele olhou, os outros dias mudou, ficou tudo igual? Aí aqui, ó, em sua opinião, essa diferença de horário acontece todos os dias? Sim ou não? E por quê, tá bom? Não tá dizendo aí, mas você vai colocar lá por que que você acha que acontece, tá bom? Para a resposta ficar mais bonitinha, tá bom? Então, é isso. Estamos aguardando as respostas das atividades, tá bom? Até logo na correção.